Prezados irmãos e irmãs, crianças e jovens, o texto desse domingo começa justamente com a atenção de Jesus voltada para aqueles que admiravam a beleza do templo enfeitado com pedras. E lhes anuncia: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Ao dizer não ficará pedra sobre pedra, ele quer que a fé dos discípulos não se limite simplesmente às paredes do belo templo de Jerusalém, mas que olhem para o interior de cada um deles. E a resposta de Jesus para os discípulos que lhe perguntaram sobre quando acontecerá isso e qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer. Jesus responde com ensinamento, uma orientação de como viver em tempo de crise e de dificuldades. Jesus fala para não se enganar por promessas tentadoras, mas, e nem as falsas, dá-lhes a entender que sua longa história será cheia de dificuldades. Jesus fala para não se deixar enganar por tudo aquilo que leva realmente ao erro, que leva às coisas do mundo. Os discípulos não devem se iludir, pois da mesma forma que Jesus foi perseguido, eles também o serão. Em momentos de crise, nos chegam muitas propostas de caminhos novos e fáceis de salvação. É preciso contar com a ajuda do próprio Jesus, que promete: eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir, nem debater. É necessário que os discípulos confiem em Jesus e mantenham firmes na fé, não desanimem e nem desistam de seguir o Cristo. Deus cuida de nós, da humanidade, até nas coisas mais simples. Deus está ao nosso lado, amparando com sua proteção. É necessário que nós sejamos fiéis a Ele em tudo, nas mínimas coisas. Nas mãos de Deus estaremos sempre consolados e confirmados, porque Ele jamais nos deixa sozinho. Ele diante de nós, Ele realmente nos leva a perseverar. E a nossa salvação estará garantida. Sempre quando o fim do ano está chegando, somos convocados a fazer uma faxina espiritual. Tirar todo o lixo do nosso coração, da nossa vida. Somos convidados a avaliar nossa caminhada de cristãos na família, na comunidade, na igreja, na sociedade, no trabalho, no lazer e voltar ao nosso Deus de amor com o coração e alma limpos. Vamos ser firmes, verdadeiramente engajados como igreja, como cristãos no meio do mundo. Sem Jesus, sozinhos, não conseguiremos vencer as provações da vida e as dificuldades, muito menos nossos pecados. Jesus já pagou na cruz o pecado da humanidade, já nos religou a Deus, e nós só podemos ganhar a vida eterna se permanecermos firmes nele. É promessa de Jesus para nós, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Prezados irmãos e irmãs, diz a sabedoria popular que havia um professor numa sala de aula e ele queria fazer um teste com os alunos. Pegou um vaso grande, colocou várias pedras grandes dentro do vaso e disse: tem espaço para mais coisas para ser colocada no vaso? Todos disseram: ainda tem. E ele pegou uma porção de pedregulhos e ainda colocou
dentro do vaso que foi se alojando no meio daquelas pedras grandes. E ele disse: tem mais espaço para algo colocar-se dentro do vaso? Muitos disseram não, outros sim. Ele mandou buscar areia. Trouxeram areia e ali colocou a areia dentro daquele vaso ainda. E ele disse: tem mais espaço para colocar alguma coisa? Disseram: agora parece que não. Ele mandou buscar água. E a água foi se alojando entre as pedras, entre a areia, entre os pedregulhos, e acabou enchendo todo o vaso. E ele disse: o que de fato tudo isso tem a dizer para todos nós? Muitos indagaram, muitos tentaram adivinhar, mas o professor disse: de fato, quando colocamos as pedras grandes dentro do vaso, é sinal que elas têm que ser colocadas primeiro, porque depois não tem espaço nem lugar para colocá-las. Assim também são os projetos de vida, são aquilo que nós pensamos para o nosso futuro, para que possa realmente nos preencher profundamente. Então, por isso, colocar as coisas grandes, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus é que vai nos iluminando, Deus é que vai realmente nos mostrando e nos revelando o que temos que fazer e seguir, acima de tudo, a sua vontade. As outras coisas pequenas virão com o tempo. Muitas vezes provações, muitas vezes dificuldades, muitas vezes tempestades, mas as coisas grandes já foram colocadas inicialmente. E não teremos medo de enfrentar nada, porque Deus está no nosso coração. Assim, prezados irmãos, como a palavra de hoje, nós devemos confiar em Deus, confiar na sua palavra, nos seus ensinamentos, no santo evangelho e procurarmos praticar. E tudo que vier, todas as dificuldades, todas as provações serão enfrentadas, porque isso faz parte da nossa vida. Isso está integrado na nossa existência humana, mas também na nossa existência divina. Deus dará força para vencê-las e que nós possamos confiar nesse Jesus, confiar nesse Deus que está ao nosso lado e caminhando conosco. Fique com a bênção da Santíssima Trindade e a proteção da Virgem Mãe.